Eu sempre acreditei que toda marca de luxo guarda um segredo, mas poucas escondem tanto quanto a Rolex. Enquanto muitos conhecem o brilho dos relógios, eu descobri que, por trás desse império bilionário, existe uma história de herança diferente de tudo que o mundo da elite já viu. Mas poucos sabem que a Rolex é, na verdade, uma dinastia sem herdeiro direto. E isso muda completamente o rumo do poder. Quando comecei a investigar a trajetória da marca, percebi que o verdadeiro mistério não estava no luxo, mas na sucessão. E é sobre esse enigma que eu quero te conduzir agora. O nome Rolex sempre evocou fortuna, precisão e status, mas eu percebi que seu poder vai além da estética. Ele está enraizado em uma decisão singular tomada por seu fundador, uma decisão que redefiniria para sempre o conceito de herança corporativa. O destino do império tomaria outro rumo quando Hans Wilsdorf, ao invés de deixar sua fortuna para um herdeiro de sangue, escolheu um caminho inesperado. E é esse caminho que molda cada peça da marca até hoje. Ao compreender isso, percebi que o verdadeiro herdeiro da Rolex não é uma pessoa, mas uma instituição. Por isso, antes de te contar quem assumiu o legado, quero te levar às origens desse império. Porque é nelas que encontramos as pistas de um dos modelos de sucessão mais enigmáticos da história do luxo. E acredite, por trás do glamour, havia um segredo que poucos ousariam imaginar. Quando volto no tempo, vejo um jovem determinado chamado Hans Wilsdorf, um órfão alemão que carregava nos olhos o brilho de quem sonhava grande. Aos 20 anos, ele não herdou fortuna, tampouco recebeu privilégios. Herdou apenas disciplina e ambição. Mas poucos sabem que o início da Rolex não tem nada de glamuroso. Na verdade, tudo começou em uma pequena sala, na Inglaterra, onde ele montava relógios para terceiros. Foi ali que sua visão começou a ganhar forma. Hans acreditava que o relógio de pulso, visto como frágil e pouco confiável na época, seria o futuro da precisão. Ele queria criar algo tão perfeito que pudesse desafiar o tempo e a fama dos relógios de bolso. A virada do destino veio quando ele decidiu que não carregaria apenas peças mecânicas, carregaria um ideal. Inspirado pela palavra excellence, ele criou o nome Rolex, por sua sonoridade curta, elegante e fácil de pronunciar em qualquer idioma. Isso mudaria tudo. Por trás do luxo que conhecemos hoje, existia um homem obcecado por controle de qualidade e inovação. Ele testava cada protótipo com rigor quase militar, acreditando que um relógio deveria ser resistente como aço e preciso como um instrumento científico. E foi essa busca pelo impossível que moldou o DNA da marca. O império nascia não como um adorno da elite, mas como uma promessa, a de que o tempo poderia ser domado. Quando percebo o quanto a Rolex cresceu em tão pouco tempo, entendo que a ascensão não foi fruto de sorte, mas de estratégia. O destino do império tomaria outro rumo quando Hans decidiu testar sua criação nas condições mais extremas possíveis. Ele queria provar ao mundo que seu relógio não era apenas mais um acessório de luxo, era um instrumento de precisão. E assim, em 1926, ele apresentou o Oyster, o primeiro relógio verdadeiramente à prova d'água. Mas poucos sabem que o golpe de mestre veio em seguida, quando ele patrocinou a nadadora Mercedes Gleitz na travessia do Canal da Mancha. Ela emergiu das águas geladas com o Oyster ainda funcionando perfeitamente. Naquele instante, a marca deixou de ser apenas um produto, tornou-se um símbolo. A elite começou a ver na Rolex não um luxo superficial, mas uma ferramenta de poder, sucesso e resistência. A partir daí, cada lançamento era cuidadosamente calculado para reforçar esse legado. O Explorer acompanhou alpinistas no Everest, o Submariner mergulhou nas profundezas do oceano, o GMT Master voou junto aos pilotos da Pan Am. A Rolex não mostrava o tempo, mostrava conquistas humanas. E quanto maior o mito, maior a necessidade de decidir quem herdaria tudo aquilo. É aqui que a história toma um rumo inesperado. Enquanto investigava a sucessão, percebi algo intrigante. A Rolex não tem um herdeiro de sangue. Não existe um neto ou bisneto de Hans Wilsdorf esperando o trono. Em vez disso, o império foi entregue a uma fundação. Sim,
O verdadeiro herdeiro da Rolex é a Fundação Hans Wilsdorf. Por trás do luxo havia um segredo. A marca pertence a uma instituição de caridade. Hans perdeu sua esposa cedo e nunca mais teve filhos. Sem descendentes, ele decidiu transformar sua fortuna em algo maior do que uma linhagem. Criou uma fundação em 1945 e determinou que, após sua morte, ela seria dona de 100% da Rolex. Isso significa que o maior império relojoeiro do mundo é, até hoje, controlado por uma entidade que não pode ser vendida, dividida ou herdada por indivíduos. Mas poucos sabem que essa fundação segue princípios tão rígidos que se aproximam de um testamento vivo. Ela controla quem assume a direção da marca, supervisiona investimentos e preserva a independência absoluta da empresa. Não existem acionistas, não existem brigas familiares. Existe apenas o legado. E esse modelo de sucessão faz da Rolex um dos impérios mais impenetráveis da elite mundial. Quando mergulhei mais fundo, descobri curiosidades que moldaram a aura da marca. Uma delas é que a Rolex raramente concede entrevistas. E quando concede, é com extremo controle narrativo. O silêncio é parte do poder. Outra curiosidade pouco conhecida é que a fundação destina milhões a projetos sociais na Suíça, mas tudo é feito discretamente, quase às sombras. A marca que brilha na elite é a mesma que age no anonimato quando se trata de filantropia. Há também as polêmicas. A mais intrigante envolve o mistério sobre quem realmente lidera a Rolex nos bastidores. O CEO é conhecido, mas o conselho da fundação opera com discrição absoluta. E enquanto outras marcas exibem sucessores em eventos, a Rolex mantém uma linhagem invisível. O destino do império tomaria outro rumo quando essa escolha criada por Hans transformou a sucessão em uma estrutura quase monárquica, porém sem rei. Outra reviravolta é o fato de que a Rolex não tem campanhas tradicionais. Ela não vende produtos, vende conquistas. Seus anúncios mostram exploradores, pilotos, atletas e visionários. O relógio se torna símbolo de vitória, não de ostentação. Por trás de cada peça, existe uma história real. E é isso que alimenta a obsessão mundial pela marca. A curiosidade nunca termina. Quando olho para a trajetória da Rolex, entendo que seu legado é muito mais poderoso do que o próprio produto. A marca vale hoje bilhões, mas seu patrimônio mais valioso é a independência. Não há família disputando poder. Não há sucessor exibido em tapetes vermelhos. O herdeiro é um ideal. E talvez seja isso que faz da Rolex uma das marcas mais icônicas da história. Ela pertence ao tempo, e não a uma pessoa. A dinastia Wilsdorf ensinou ao mundo que herança não é apenas sangue, é visão. A fundação perpetua os valores do fundador como se ele ainda estivesse guiando cada decisão. E enquanto outras marcas cedem a mercados instáveis, a Rolex permanece firme, quase como um farol no oceano do luxo. No fim, percebo que o verdadeiro poder não está em possuir, mas em controlar o próprio destino. Se você chegou até aqui, agora entende por que a Rolex continua sendo o símbolo máximo de elite, poder e legado. E por que sua história é uma das mais fascinantes entre todas as marcas famosas. Antes de encerrar, eu te convido. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, nós revelamos o que muitos não veem: os segredos dos grandes herdeiros do Império do Luxo.